Como um dos maiores ídolos da música brasileira, Roberto Carlos parecia ter vivido de tudo. Palcos lotados, multidões em delírio, milhões de discos vendidos, amores vividos, perdidos e eternizados em canções. Mas havia um capítulo, enterrado no tempo, que nem mesmo ele sabia que ainda precisava viver. O reencontro com o seu primeiro amor, Lúcia Mendes, aos 84 anos, mudou completamente sua rotina, suas emoções, sobretudo, seu coração. Uma mulher que não via há 65 anos, que morava na periferia de Salvador, longe dos holofotes, da fama e do conforto. Uma mulher que, mesmo com pouco, carregava uma luz capaz de reacender algo dentro dele que parecia esquecido. Foi por causa de uma fotografia antiga, esquecida no fundo de uma caixa, que tudo começou. Uma lembrança silenciosa do passado, redescoberta por sua filha, Luciana Menezes. Aquela imagem, amarelada pelo tempo, mostrou muito mais do que uma jovem sorrindo nos anos dourados da Tijuca. Revelou uma ausência, uma história que nunca havia sido fechada. E, no coração de Roberto, acendeu uma inquietação. Onde está Lúcia? O que aconteceu com ela? O que ninguém esperava era que essa busca levasse Roberto até um pequeno bairro da capital baiana, onde Lúcia vivia com simplicidade e quase nenhum recurso. Viúva, solitária, com uma aposentadoria mínima e uma televisão antiga que insistia em falhar. Ao reencontrá-la, Roberto não só reviveu memórias da juventude como descobriu que aquele amor, embora adormecido, jamais havia sido esquecido. Mas esta história não é sobre o passado. Ela é sobre transformação. Porque ao olhar nos olhos de Lúcia, ao sentir novamente aquele sorriso tímido e sincero, Roberto não só reencontrou uma parte de si mesmo, ele se reinventou. Ele mudou a vida dela, oferecendo apoio, conforto, dignidade e afeto. Mas, acima de tudo, Lúcia também transformou a vida dele. Inspirou canções, provocou reflexões, deu um novo sentido aos dias dele. Uma mulher de 83 anos, vivendo à margem, que despertou no maior cantor do país algo que nem os aplausos nem os troféus conseguiam trazer: paz. Eles caminharam novamente pela Praça Sáenz Penha. Sentaram-se lado a lado no Parque do Flamengo. Dividiram silêncios cheios de significado. E no teatro onde ele gravou tantos especiais, ela sentou na primeira fila e ouviu, em silêncio, as palavras que ele jamais havia dito: eu nunca deixei de pensar em você. Essa história é sobre reencontros improváveis, sobre a força do tempo e sobre como o amor, mesmo quando parece esquecido, pode renascer. Uma história que vai mexer com suas emoções, e talvez até fazer você lembrar de alguém que ficou lá atrás, no seu passado. E é por isso que você não pode sair daqui agora. Ainda há muito o que ver, muito o que sentir. Essa é uma das histórias mais emocionantes que já contamos aqui no canal, e ela só está começando. Então aproveita agora para se inscrever no canal. A sua inscrição faz toda a diferença para que a gente continue trazendo histórias que emocionam e inspiram. Deixe o seu like se essa introdução já tocou seu coração, e conta aqui nos comentários, se você pudesse reencontrar alguém do seu passado, quem seria? Fica com a gente, porque o que vem a seguir vai aquecer o seu coração e mudar a forma como você enxerga o tempo, a memória e os laços que a vida, de alguma forma, sempre encontra um jeito de reconectar. No escritório silencioso de sua produtora, em uma tarde nublada no Rio de Janeiro, Roberto Carlos folheava uma caixa com fotografias antigas que sua filha, Luciana Menezes, havia encontrado em um cômodo de armazenamento. A maioria das imagens trazia registros familiares, bastidores de shows e momentos ao lado de fãs. Mas uma, em especial, fez o tempo parar. Era uma foto em preto e branco, tirada na Praça Sáenz Penha, nos anos 50. Nela, um jovem Roberto sorria ao lado de uma moça de cabelos escuros e olhar sereno. Atrás, em letras quase apagadas, lia-se: Lúcia Mendes, 1959. Luciana percebeu a mudança imediata no semblante do pai. O cantor, geralmente contido, olhou fixamente para a imagem como quem encontra uma parte esquecida de si. Ele passou o polegar sobre o nome e sussurrou: Lúcia. Foi a primeira vez que Luciana ouviu aquele nome. Curiosa, ela se sentou ao lado do pai e perguntou: quem é ela, pai? Roberto respirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa e começou a falar. Ele contou que Lúcia Mendes foi seu primeiro amor, ainda nos tempos em que vivia com os pais na Tijuca. Eles se conheceram em um ensaio do colégio, quando ele ainda dava os primeiros passos na música. Lúcia era discreta, inteligente, filha de uma professora aposentada,
e apaixonada por literatura. Passeavam de mãos dadas na praça, tomavam sorvete na esquina da rua Adoc Lobo e assistiam ao pôr do sol no alto da usina. Foi com ela que Roberto escreveu seus primeiros versos, ainda sem melodia, rabiscados em papéis que o tempo certamente já levou. Mas a vida seguiu outros rumos. Quando Roberto começou a ganhar notoriedade, as viagens e compromissos o afastaram da Tijuca. Lúcia, segundo ele, entendia, mas também sofria. Eles trocaram cartas por um tempo, mas, aos poucos, o silêncio tomou conta. Um dia, simplesmente pararam de se falar. Eu segui meu caminho, mas nunca esqueci dela, disse Roberto, com os olhos marejados. Luciana, tocada pela sinceridade do pai, quis saber mais. Você nunca tentou reencontrá-la? Ele respondeu com um silêncio reflexivo. O tempo passou rápido demais. E eu achava que ela, talvez estivesse em outro mundo, ou simplesmente quisesse ficar no passado. Naquela noite, Luciana ficou com a imagem de Lúcia na cabeça. Não era apenas uma curiosidade. Era como se ela tivesse descoberto uma peça perdida da identidade do pai. E se Lúcia ainda estivesse viva, como estaria sua vida hoje? Será que lembrava de Roberto com o mesmo carinho? No dia seguinte, Luciana compartilhou a história com seu sobrinho, Lucas Menezes, um jovem discreto, apaixonado por genealogia e histórias familiares. Juntos, decidiram procurar por pistas. Começaram pelas redes sociais, depois buscaram registros antigos em cartórios, arquivos da prefeitura, listas telefônicas, tudo com a maior discrição. Não queriam alarmar a imprensa nem expor o nome de Roberto. Enquanto isso, Roberto seguia recluso em sua rotina, mas claramente mexido. A imagem de Lúcia reacendia lembranças, cheiros, canções que nunca foram compostas. Ele passava mais tempo sozinho, olhando o mar da varanda de seu apartamento em Copacabana, como se esperasse uma resposta que o tempo ainda não tinha dado. O passado havia batido à porta. E, pela primeira vez em muito tempo, Roberto Carlos se viu diante de um sentimento maior do que a fama, maior do que a música, a necessidade de entender o que aconteceu com o primeiro amor de sua vida. A busca por Lúcia Mendes começou como uma curiosidade de Luciana, mas rapidamente se transformou em uma missão familiar silenciosa. Movidos por um misto de compaixão, carinho por Roberto e uma crescente admiração por aquela história de juventude que nunca se apagou, Luciana e seu sobrinho Lucas passaram a investigar com delicadeza, evitando qualquer exposição. Lucas, com sua facilidade para tecnologia e cruzamento de dados, mergulhou em arquivos públicos, registros do INSS, bases de dados de aposentadoria e até em listas antigas de moradores do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Luciana tentou localizar antigas amigas do colégio onde Lúcia estudará, ligando para pessoas com o mesmo sobrenome em bairros da Tijuca e da Zona Norte. Tudo em vão. A virada veio quando Lucas, em uma rede social voltada para grupos de bairros antigos, encontrou uma publicação de uma senhora chamada Dona Lourdes, feita em um grupo da paróquia de Itapuã, Salvador. A postagem dizia: preciso de doações de alimentos e roupas para uma vizinha muito especial, Dona Lúcia Mendes, 83 anos, viúva, que mora sozinha e vive com aposentadoria mínima. Uma mulher doce, que já foi professora, e que adora cantar antigas canções de Roberto Carlos. Luciana leu aquele texto em voz alta para Roberto. O impacto foi imediato. Ele se levantou devagar da poltrona e, com a voz trêmula, disse: Salvador, eu nunca imaginei. Foi a primeira vez que viram no rosto dele uma expressão que misturava culpa, surpresa e esperança. Lucas entrou em contato com Dona Lourdes usando um perfil falso, se apresentando como jornalista interessado em histórias de vida. Aos poucos, e com muito cuidado, ele colheu informações preciosas. Lúcia morava em uma pequena casa de alvenaria simples, numa rua tranquila, mas carente, na periferia de Salvador. Viúva havia mais de 10 anos, nunca teve filhos, e seus únicos familiares próximos já haviam falecido ou moravam em cidades distantes. Era querida pelos vizinhos, que a viam como uma senhora gentil e reservada. Dona Lourdes descreveu Lúcia como uma mulher serena, com um olhar que parecia sempre distante. Disse que ela nunca falou sobre grandes amores, mas às vezes cantarolava baixinho músicas antigas de Roberto Carlos enquanto cuidava das plantas no quintal. Quando perguntavam se já o conhecera, ela apenas sorria, desviava o assunto e respondia: o que importa é o que ficou no coração. A notícia deixou Roberto em silêncio por um longo tempo. Ele segurava a foto antiga nas mãos, olhando fixamente para o rosto jovem de Lúcia.
Ali estava a resposta para uma ausência que ele havia aceitado sem nunca entender. Luciana perguntou, com delicadeza: Pai, o que você quer fazer agora? Ele respondeu, com um fio de voz: Quero vê-la. Quero olhar nos olhos dela e pedir desculpas por ter deixado o tempo levar o que a gente viveu. A descoberta de Lúcia e a realidade de sua vida atual criaram um abismo emocional entre o que foi e o que poderia ter sido. Mas também abriu uma ponte, uma chance de reparar, de reviver, de agradecer. A busca, que começou com uma fotografia desbotada, havia encontrado seu destino. Agora, era hora de transformar a lembrança em presença. E Roberto estava disposto a enfrentar o tempo, a distância e as próprias emoções para isso. No dia seguinte à descoberta, Roberto Carlos amanheceu diferente. Não houve ensaio, nem compromissos. Ele passou a manhã sentado no jardim de sua casa, segurando o relicário com a foto de Lúcia nas mãos. Era um relicário simples, dourado, guardado em um baú de lembranças pessoais que ele mantinha trancado há décadas. Dentro, além da foto, havia um bilhete dobrado, com um pequeno poema que ele escrevera aos 19 anos, dedicado a Lúcia. Ninguém mais sabia daquilo, nem seus empresários, nem seus familiares. Só ele e o tempo. A decisão veio durante o almoço, enquanto Luciana e Lucas discutiam, ainda discretamente, a situação de Lúcia em Salvador. Roberto levantou os olhos e disse com calma: Nós vamos até ela. Salvador. Eu quero vê-la, com meus próprios olhos. Ou melhor, com meu coração inteiro. Luciana hesitou. Pai, é uma viagem longa. Você está com a agenda cheia, os médicos, não seria melhor. Ele a interrompeu com doçura, mas firmeza. Minha filha, eu cantei para milhões de pessoas durante a vida toda. Agora preciso cantar só para uma. E talvez, nem precise cantar, só estar. A preparação para a viagem foi feita com muito cuidado. Nenhum jornalista podia saber. João Ribeiro, velho amigo e conselheiro de Roberto, foi chamado para uma conversa em casa. Ouviu tudo em silêncio, como costumava fazer, e quando Roberto terminou, João disse apenas: Vai. Tem coisas que só o coração entende. E essa é uma delas. Foi João quem acionou um pequeno grupo de confiança, um motorista, um segurança discreto e uma assistente de produção que já havia viajado com Roberto para shows pelo interior do Brasil. Tudo foi preparado para que a viagem acontecesse de maneira reservada, quase clandestina. Luciana e Lucas também iriam. Eles não sabiam o que encontrariam em Salvador, mas sabiam que estariam ao lado do pai e avô no momento mais pessoal e sensível de sua vida. No quarto de hotel onde se hospedariam, Roberto pediu apenas uma coisa: quero um vaso com flores brancas. Sempre achei que ela gostava, e levei tempo demais para entregá-las. Na véspera da viagem, Roberto fez algo que não fazia havia muitos anos: pegou seu violão antigo e tocou a canção que o lançou ao sucesso, décadas atrás. Mas dessa vez, a melodia soava diferente. Como se a lembrança da juventude tivesse se transformado em algo mais profundo, mais urgente, mais humano. Ele ensaiou também o que diria ao vê-la. Pensou em discursos. Pensou em poesias. Pensou em canções. Mas no fim, decidiu confiar no silêncio. Se ela ainda me reconhecer, o olhar dela vai dizer tudo. E se não reconhecer, mesmo assim estarei ali, por nós dois. A viagem foi marcada para uma manhã de sábado. Sem seguranças à vista, sem flashes, sem alarde. Um voo comercial, uma chegada simples. No caminho até o aeroporto, Roberto olhava pela janela, como se revisse cada passo de sua juventude. Em suas mãos, o relicário. No peito, um turbilhão de emoções. Não era apenas um reencontro com Lúcia. Era um reencontro com a parte de si que havia sido deixada para trás, e que agora precisava ser olhada nos olhos. Na chegada em Salvador, o ar quente da cidade parecia trazer consigo lembranças que nem ele sabia que ainda guardava. A emoção era silenciosa, mas densa. E ele sabia, a verdadeira viagem estava apenas começando. A casa era simples, de um andar só, com pintura desgastada pelo sol forte de Salvador. Na varanda, uma cadeira de plástico amarelada e algumas plantas em vasos improvisados com garrafas cortadas. Dona Lourdes, vizinha de Lúcia, aguardava no portão. Tinha olhos generosos e um sorriso tímido. Ela tá lá dentro, sentada na sala. Tava ouvindo rádio mais cedo, mas agora só tá em silêncio. Acho que tá sentindo alguma coisa diferente no ar. Roberto desceu do carro devagar. Luciana segurava sua mão. Lucas, atrás,
Trazia o pequeno vaso de flores brancas. O cantor respirou fundo. A rua estava tranquila. Nem mesmo os vizinhos pareciam notar o que estava prestes a acontecer. Ao se aproximar da porta, Dona Lourdes avisou com voz baixa: Seu Roberto, ela não sabe que o senhor vem. Mas ela fala do senhor às vezes, como se tivesse guardado uma parte do coração só para isso. Roberto assentiu com um leve sorriso. Seus olhos estavam marejados. Luciana colocou a mão no ombro dele. Vai, pai. A vida inteira te trouxe até aqui. Ele entrou na casa. Era modesta, mas limpa e organizada. As paredes tinham fotos antigas, uma imagem de Nossa Senhora e uma pintura gasta de um mar calmo. No sofá, Lúcia. Os cabelos brancos bem presos num coque, as mãos sobre o colo. Estava com um vestido azul claro e chinelos gastos. Roberto parou na entrada da sala. O coração acelerado. O tempo pareceu parar. Ele deu 2 passos, até que ela o notou. Primeiro, virou o rosto com leveza. Depois, arregalou os olhos. Ficou estática. Levantou-se com dificuldade. Levou as 2 mãos à boca. Sou eu, Lúcia, disse ele, com a voz baixa e embargada. Roberto. Meu Deus do céu, é você mesmo, respondeu ela, num sussurro quase infantil. E logo em seguida, eu tô sonhando. Ele sorriu, caminhou até ela e a abraçou. Um abraço que não era só entre 2 idosos que se amaram um dia, era o reencontro de 2 almas separadas por décadas, que de alguma forma continuaram esperando. Ela chorou. Ele também. Ficaram ali, abraçados por longos segundos. Não havia plateia, nem flashes, nem aplausos. Apenas o som de um reencontro real. Você está linda, Lúcia, disse ele, com a ternura de um menino. Ela riu entre lágrimas. Linda, olha para mim, Roberto. Tô um trapo. Para mim, não mudou nada. É a mesma menina da Tijuca. A que me fazia esquecer das músicas quando sorria. Ela o levou até o sofá. Sentaram-se devagar, como se o tempo fosse algo que agora, enfim, podiam controlar. Conversaram como velhos conhecidos que nunca se esqueceram. Ela contou das dificuldades, das perdas, da solidão. Ele contou da fama, da vida acelerada, da saudade que sentia sem saber de quê. Às vezes, eu olhava para a lua e pensava, será que ela também tá olhando? Disse ela. E eu cantava, sem saber que algumas canções eram para você. Sempre foram, ele respondeu. A tarde passou assim. Dona Lourdes serviu café. Lucas e Luciana ficaram discretos, respeitando aquele momento. Cada palavra dita parecia arrancar o peso de décadas. Antes de partir, Roberto entregou o pequeno vaso de flores brancas a Lúcia. Lembra que eu te prometi isso? Flores num dia qualquer. Hoje é esse dia. Ela segurou o vaso como quem segura o mundo. Obrigada. Por ter vindo. Por não ter esquecido. Jamais esqueceria. Corações como o nosso não se separam. Só esperam. E naquele instante, Salvador viu algo que não se pode explicar. Porque o amor, quando verdadeiro, não termina, apenas adormece. E quando acorda, é como se nunca tivesse dormido. Roberto Carlos não saiu de Salvador da mesma forma que chegou. O reencontro com Lúcia havia mexido com ele de um jeito que poucas coisas ainda conseguiam fazer. No caminho de volta ao hotel, o silêncio no carro dizia tudo. Luciana segurava o celular nas mãos, mas não conseguia olhar para a tela. Lucas, no banco de trás, observava o avô pela janela. A cidade passava lá fora, mas ali dentro, só existia uma certeza: algo precisava ser feito. No dia seguinte, antes mesmo do café da manhã, Roberto ligou para seu amigo de longa data, João Ribeiro, e explicou a situação. Pediu discrição, eficiência e, principalmente, sensibilidade. Ele queria que tudo fosse feito com respeito à simplicidade de Lúcia. Não é caridade, João. É dignidade. E eu devo isso a ela, por tudo que aquela mulher representou, e ainda representa, na minha vida. Começaram os preparativos. Roberto contratou uma pequena equipe em Salvador para realizar melhorias discretas na casa de Lúcia. O telhado seria consertado, as infiltrações resolvidas, e uma nova pintura seria aplicada com cores suaves, como ela gostava. Os móveis mais gastos seriam substituídos por peças simples, mas confortáveis. A velha televisão que Lúcia mal conseguia ouvir seria trocada por um modelo moderno, com som mais nítido e controle remoto de botões grandes, próprios para pessoas com idade avançada. Luciana coordenou uma consulta médica completa para Lúcia,
com exames de rotina e atendimento domiciliar. Em pouco tempo, um enfermeiro passou a visitá-la 2 vezes por semana. Dona Lourdes, emocionada, dizia que nunca tinha visto Lúcia tão bem cuidada. Ela anda até falando mais alto, sabe? Parece outra. Mas o mais bonito de tudo era a forma como Lúcia reagia. Ela não rejeitou a ajuda, mas também não a exaltou. Recebeu tudo com a mesma simplicidade com que recebia a brisa da tarde, como algo que a vida, de repente, lhe entregava. Quando perguntada por Lucas se estava feliz com as mudanças, respondeu apenas: "Tô em paz." E isso vale mais que muita coisa. Roberto também enviou um presente que não vinha em caixas. Escreveu uma carta à mão, com sua caligrafia ainda firme, dizendo: "Lúcia, eu não vim só por saudade. Vim porque parte de mim nunca deixou de ser o rapaz que sonhava contigo na Praça Sáenz Penha. Não quero mudar sua vida, só fazer parte dela outra vez, mesmo que seja de longe, mesmo que seja em silêncio." A carta foi entregue com delicadeza, junto com um relicário de prata que ele guardava há décadas. Dentro, um bilhete antigo dobrado com cuidado, ainda com perfume envelhecido, o poema que ele escrevera a ela na juventude, e que Lúcia achava perdido para sempre. Ela leu a carta devagar. Depois, apertou o relicário contra o peito e fechou os olhos. Nenhuma lágrima caiu. Mas o sorriso em seu rosto, naquele momento, era o mesmo de 65 anos antes. Dias depois, Lúcia surpreendeu todos ao dizer, com voz serena: "Se ele ainda quiser, eu vou ao Rio. Só por uns dias. Quero ver a cidade de novo. Quero ver como está o lugar onde a gente começou." A resposta de Roberto veio em menos de 1 hora. Ele mandaria um carro confortável, uma acompanhante de confiança e garantiu que ela teria o tempo que quisesse. Não haveria agenda, não haveria entrevistas. Seria apenas ela e o Rio de Janeiro. Mas naquele momento, antes da viagem, já estava claro, o reencontro tinha feito mais do que reacender memórias. Tinha devolvido dignidade, ternura e propósito a 2 corações envelhecidos que jamais deixaram de bater um pelo outro. Lúcia Mendes embarcou rumo ao Rio de Janeiro numa manhã clara de terça-feira. Usava um vestido azul claro e os cabelos estavam presos de maneira simples, mas elegante. Luciana a recebeu no aeroporto com um abraço caloroso, e Roberto, embora tentasse esconder a emoção, tinha os olhos marejados. Era como se o tempo tivesse voltado, só que dessa vez, eles sabiam o valor de cada segundo. Ao chegarem na casa confortável e discreta que Roberto havia providenciado para ela, Lúcia ficou em silêncio por alguns minutos. Caminhou lentamente pela varanda, olhou para as plantas no jardim e se aproximou do parapeito, onde via o mar ao longe. "O cheiro do mar daqui é diferente", comentou, sorrindo. Roberto respondeu de imediato: "Mas o sentimento aqui dentro, Lúcia, continua o mesmo." No dia seguinte, o passeio começou. Roberto insistiu que eles fossem até a Praça Sáenz Penha, onde tudo havia começado. A praça estava mais movimentada do que antes, mas ainda guardava sombras antigas e bancos familiares. Eles sentaram lado a lado, como nos velhos tempos. "Foi aqui que você me deu aquele poema", disse Lúcia, olhando para um ponto fixo no horizonte. "E foi aqui que eu soube que ia te carregar pro resto da vida", completou Roberto, sem desviar os olhos dela. Lucas, discreto, registrava tudo de longe, tirando fotos espontâneas, mas sem interferir. Sabia que aquelas imagens seriam tesouros um dia, ainda que não fossem divulgadas para o mundo. Depois, foram ao Parque do Flamengo. Caminharam devagar, lado a lado, com Roberto oferecendo o braço sempre que o terreno ficava irregular. Pararam diante de uma árvore antiga, onde, segundo Roberto, haviam prometido nunca se esquecer. Lúcia passou a mão sobre o tronco, como se estivesse acariciando uma lembrança. Mas o momento mais simbólico aconteceu no teatro onde Roberto havia gravado tantos especiais de TV. Ele queria mostrar a ela o palco, o camarim, os bastidores. Era um lugar onde ele se sentia em casa, mas que agora ganhava novo significado. Ao entrarem no palco vazio, com as luzes parcialmente acesas, Lúcia parou no centro, girou lentamente e disse: "Eu sempre soube que esse era o seu lugar. E mesmo de longe, eu aplaudi todas as suas vitórias." Roberto caminhou até o piano. Sentou-se e, sem dizer uma palavra, começou a tocar uma melodia suave, ainda sem letra, mas com um sentimento que preenchia todo o teatro. Lúcia se aproximou, encostou as mãos sobre o tampo do piano e apenas escutou. Era como se cada nota dissesse o que as palavras já não conseguiam. Ao final,
eles não se abraçaram nem se despediram ali. Apenas sorriram um para o outro. Era um momento de gratidão silenciosa, de reconciliação com o tempo e de paz com o que foram, e ainda eram. Na volta para casa, Lúcia olhava pela janela do carro. O rio ainda é bonito, mesmo com tanta mudança. Mas acho que é porque a beleza de um lugar tem mais a ver com quem está do nosso lado do que com o lugar em si. Roberto, ouvindo aquilo, sentiu que algo nele se alinhava. Talvez fosse o encerramento de um ciclo, ou talvez o início de um novo. Mas naquele instante, tudo parecia no lugar certo. Eles voltaram para casa já ao entardecer, e enquanto o sol caía sobre o mar, Lúcia se sentou na varanda e disse apenas: "Obrigada por ter me encontrado." E ali, entre memórias e promessas não ditas, o passado se reconciliava com o presente, com delicadeza, com verdade e com o tipo de amor que o tempo, por mais cruel que seja, jamais consegue apagar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou com a luz suave do sol entrando pelas janelas amplas da casa em que agora estava hospedada, no bairro de Laranjeiras. Por alguns segundos, acreditou que ainda sonhava. A cama confortável, o silêncio respeitoso da vizinhança e o aroma de café que vinha da cozinha pareciam irreais para alguém que, há pouco tempo, acordava com o som de buzinas e vizinhos gritando na periferia de Salvador. Luciana a esperava com uma mesa posta. "Hoje o dia é seu, Lúcia", disse sorrindo. Lúcia, com os olhos marejados, apenas agradeceu com um aceno discreto. Nos dias que se seguiram, ela visitou outros lugares de sua juventude, reencontrou o Rio de Janeiro sob uma nova luz, sobretudo, reencontrou a si mesma. Naquela mesma semana, Roberto trancou-se em seu estúdio particular. Foram 3 dias quase inteiros de isolamento criativo, com sua equipe sendo instruída a não interrompê-lo. Quando finalmente saiu, trouxe consigo a partitura de uma canção inédita, Um Coração que Não Esquece. A letra era um sussurro vindo da alma, uma homenagem direta a Lúcia. Não havia menções explícitas a nomes ou lugares, mas cada verso transbordava memória, ternura e saudade. Era, segundo ele, a única maneira que conhecia de eternizar o que havia vivido sem expor o que queria preservar. A música foi lançada discretamente, sem anúncios, sem clipe, apenas com um áudio simples nas plataformas digitais. Em poucas horas, tornou-se viral. O público, mesmo sem conhecer a origem, sentiu a força sincera por trás da melodia. O nome de Roberto voltou ao topo das paradas, mas ele se manteve em silêncio sobre a inspiração. Quem sabia da origem da canção, permaneceu em respeito. Lúcia ouviu a música em seu quarto, sozinha. Quando terminou, não disse nada. Apenas olhou para o céu e, com um leve sorriso, sussurrou: "Obrigada." Inspirada por tudo o que viveu, Luciana decidiu iniciar um projeto de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade. Chamou o projeto de Laços de Vida, e com o apoio de amigos e da equipe do pai, conseguiu transformar a ideia em ação. Em poucos meses, dezenas de idosos passaram a receber apoio psicológico, alimentação e, mais do que isso, atenção. Lucas, por sua vez, ficou profundamente tocado pela história que ajudou a reencontrar. Como fotógrafo e documentarista amador, criou a Fundação Memória e Amor, com o objetivo de registrar histórias de casais separados pelo tempo, mas unidos por lembranças. Seu primeiro documentário abordou histórias anônimas de pessoas idosas que reencontraram antigos amores. Ele nunca mencionou Roberto e Lúcia, mantendo sua promessa de confidencialidade, mas em cada cena, havia ecos da história deles. Depois de alguns meses no Rio, Lúcia decidiu retornar a Salvador. A despedida foi silenciosa. Ela abraçou Luciana e Lucas como se fossem seus, e apenas olhou para Roberto por alguns segundos antes de dizer: "Você me devolveu a mim mesma." De volta à sua casa, agora reformada, com uma nova pintura, móveis simples porém dignos, e um pequeno jardim nos fundos, Lúcia tornou-se uma inspiração para seus vizinhos. Dona Lourdes dizia a todos que ela tinha visto o amor voltar num táxi preto com vidro fumê e olhos azuis. Lúcia passou a frequentar uma associação de moradores, onde contava histórias, nunca revelando tudo, mas sempre deixando no ar que o amor, de alguma forma, sempre dá um jeito de voltar. E assim, mesmo que a mídia jamais tenha descoberto a verdade, e que o nome de Lúcia não tenha sido associado oficialmente à canção, a história se fechou com a delicadeza que só a vida sabe dar. Não com grandes manchetes, mas com gestos sinceros, silêncios compartilhados e um coração que, de fato, nunca esqueceu.
E foi assim que a história de um amor adormecido por 65 anos encontrou um novo capítulo, discreto, afetuoso, acima de tudo, surpreendente. Mas o mais curioso não é só o reencontro entre dois corações que se reconheceram depois de décadas. É o que veio depois. E você quer saber? A vida tem mesmo um senso de humor peculiar. Alguns meses após a volta de Lúcia a Salvador, algo inusitado aconteceu. Durante uma roda de conversa em um centro comunitário, um jovem músico local tocou no violão, por acaso, uma versão acústica da canção Um Coração que Não Esquece. Sem saber da origem da letra, ele perguntou: Dona Lúcia, a senhora já ouviu essa? Dizem que é inspirada numa paixão antiga do Roberto Carlos. Lúcia olhou para o menino, ajeitou os óculos, e com aquele sorriso travesso que só ela tinha, respondeu com uma piscadela: Dizem tanta coisa por aí. A plateia riu, sem entender a sutileza. Mas a verdade estava toda ali, nas entrelinhas. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Roberto Carlos, que continuava evitando entrevistas sobre a canção, passou a cultivar uma nova rotina. Todas as sextas-feiras à tarde, ele se sentava ao piano, olhava para o porta-retratos ao lado com uma fotografia da juventude e tocava os primeiros acordes daquela mesma canção. Um ritual silencioso, mas carregado de gratidão. E Luciana? Bem, ela foi vista recentemente andando de bicicleta pelo aterro do Flamengo com uma camiseta estampada com a frase: Amar faz bem à saúde. Coincidência? Pode ser. Mas quem conhece essa história sabe que nada é por acaso. Lucas, por sua vez, está sendo cotado para apresentar uma série documental sobre histórias de amor ao redor do Brasil. No episódio piloto, ele entrevista um casal que se reencontrou depois de 50 anos. Ao final da gravação, ele sorri para a câmera e diz: Algumas histórias a gente compartilha. Outras, a gente guarda no peito. Essa aqui, é um pouquinho dos dois. E o mais impressionante, até hoje, ninguém da imprensa descobriu a verdade por trás de Um Coração que Não Esquece. Mas você que está aqui, acompanhou tudo. E talvez agora, toda vez que ouvir essa música, lembre que nem tudo precisa virar notícia para ser eterno. E já que você chegou até aqui, que tal dar um passo além? Inscreva-se no canal agora mesmo, porque a gente ainda tem muitas histórias tocantes, inspiradoras e até engraçadas para te contar. Deixe seu like se esse reencontro te emocionou, e comenta aqui embaixo: se você pudesse reencontrar alguém do seu passado, quem seria? A vida é cheia de reencontros inesperados. Talvez o próximo aconteça com você. Mas até lá, a gente se vê na próxima história. Porque aqui, a emoção nunca sai de moda.